Fala Família Atitude, mais um episódio do Família Cast. E eu tenho uma pessoa especial aqui ao meu lado, não posso deixar de apresentar, né? Acho não. Não sou bobo. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Nós somos casados para sempre. E pais para toda a vida de... Ryan, Patrick, Eric e Kaique. Um time de futebol, quase. Olha. E agora nós temos a princesinha, netinha Maria Lina, Olha que é o nosso isso. amor. Gente, hoje nós temos um casal aqui, super, ultra, mega. Esse casal abençoado, maravilhoso, foram nossos coordenadores de Casados para Sempre. Hoje são coordenadores dos cursos do Ministério da Família daqui da Igreja Batista Atitude. Mas eu vou deixar que eles se apresentem. Doutor Alexandre e doutora Simone. Para nós é o Alexandre e a Simone. Isso. Mas ultimamente é o X. Doutor X. Doutor X. Fala aí, Simone, se apresenta aí pra galera. Então, eu sou a Simone do Alexandre. E eu sou o Alexandre da Simone. E juntos Uau. somos casados, vamos completar 17 anos agora esse ano. 17 E aninhos. 16 anos de Ministério da Família com Casados para Sempre lá na antiga IBC. IBC. Caramba. IBC. E falar do Casados para Sempre, da igreja, né, do apoio que a gente tem do Ministério da Família, para nós é muito gratificante, emocionante, porque nós tivemos um início de casamento muito difícil, com 4 meses. Com 4 meses de 4 casado, meses, vocês 4 tiveram meses. uma hiperturbulência. A gente era aquele casal assim, bacana, bem apresentável, que Modelo. jamais teria problema. É, referência. Mas nós temos um casal amado, exemplo, líder máximos, que é pastor Carlos e pastora Gilce, que se apaixonou pela gente, aquela receptividade e acolhimento que a gente sabe que a nossa igreja tem, e nos convidou para o Casados. E, na verdade, a gente tinha vergonha de falar a fase que a gente estava passando. Mas o Casados, essa ferramenta poderosa do Espírito Santo de Deus, fez cair toda a máscara, fez cair tudo que a gente pensava que não tinha possibilidade ao mundo espiritual com as coisas de Deus, e o nosso casamento foi poderosamente resgatado. E essa é a nossa gratidão, é o nosso amor pela obra do Senhor, na Igreja Batista Atitude, do que o Senhor fez no nosso casamento e o resgate que a gente tem visto em várias outras famílias. E, ou seja, vocês, assim como nós, são frutos do Casados para Sempre. Sim, Sim. Nós contamos aqui um testemunho já algumas vezes, temos um episódio também falando sobre um testemunho nosso, e o interessante é que as pessoas acham que o Casados para Sempre é só um curso. Sim. Na verdade, ele não é um curso, ele é uma ferramenta Poderosa. poderosíssima nas mãos dos líderes, através da palavra de Deus, que todo pautado na Bíblia. E aí vocês foram resgatados. Mas em que momento do curso, em que lição que vocês tiveram aquele insight que entenderam? Falaram assim, opa, é isso aqui. É forte falar isso, e quando a gente declara o nosso testemunho para as turmas, porque é muito importante, eles ficam impactados, que foi quase no final do curso, que foi na aula da intimidade. Quando nós chegamos em casa e oramos ao pé da nossa cama. Nós oramos, pegamos a apostila do Casados, em cima daquela oração, revemos, na época, né, era CD de casamento, pegamos o nosso álbum, dobramos o joelho, e ali o Senhor operou maravilhosamente na nossa vida, porque tinha acabado o amor, tinha acabado a intimidade, tinha acabado o relacionamento do Com casal. quanto tempo de casamento? 4 meses. Gente, E de uma 4 forma meses. sobrenatural, porque não havia nenhum tipo de agressão, traição. Não. Teve nenhum elemento Esfriamento. do dia a dia. Hoje a gente entende que foi algo... espiritual. Isso. totalmente espiritual, Totalmente. porque o Tudo que esfriamento tinha- desse aí... Exatamente, exatamente. Não havia motivo, não havia razão. Você imagina você 4 meses de casado, vou dormir na casa da minha mãe 1 semana. E Imagina. sem falar que foi no ano onde a gente conheceu a antiga IBC, Sim, foi quando eu fiz o meu Vida Vitoriosa, foi quando eu me batizei e no final daquele mesmo ano nós nos casamos. Então foi toda uma engenharia que a gente esperava que se tornasse algo muito bom e logo com 4 meses de casado, Veio essa turbulência. essa tragédia. isso. Caramba. E vencemos. Glória a E Deus. vencemos e estamos aqui. Eu achei muito legal quando a Simone falou assim, tiramos as nossas máscaras. É, Porque nós trabalhamos com casais e a gente só vê que surte efeito sim. quando as pessoas tiram as máscaras. Sim. Foi o que aconteceu também no nosso relacionamento quando a gente fez o casar. Porque então, assim, vamos passar pelo Casados, vai ser só mais um curso. Sim. Agora, quando você entra e deixa o Espírito Santo tratar e você tira a máscara e fala assim, Exatamente. quero ser, Exatamente. me permito a ser Exatamente. tratada, aí Deus age. Monique, para mim, eu sempre falo esse testemunho bem breve, né, nas nossas turmas, para não tirar a oportunidade dos outros casais, mas isso foi tão importante, essa transparência, é o que
que é o que a gente mais clama e pede aos casais logo no início do curso, a transparência, a franqueza, porque para mim foi o tudo ou nada. O Casados para Também Sempre, para mim, foi foi o tudo ou nada no nosso casamento. Era a minha última oportunidade, era a única chance que eu vi em Deus de algo acontecer. Então, eu não vi o Casados para Sempre como uma simples apostila ou um simples curso de 14 semanas, não. Era Deus operando e falando nas nossas vidas 14 semanas e depois muito mais. Seria uma oportunidade derradeira. Se não fosse aquilo, nós não saberíamos o que poderia acontecer de bom, além do que estava acontecendo. Até mesmo porque, Alexandre, você falou uma coisa muito interessante. Você tinha recém-chegado à igreja, Sim. feito vida vitoriosa, Foi um ano de bênção. se batizado, e de repente vem uma turbulência dessa. É tipo, o que mais eu posso fazer para realmente estar na presença desse Deus que eu conheci, Isso. de tudo isso que eu recebi até agora, mas de repente vem um baque desse gigantesco, logo recém-casado, com 4 meses, aí entra o Casados para Sempre, uma ferramenta poderosa que você, né, compartilhou conosco aqui, que foi através da vida dos nossos líderes, Gilce e Carlos, sim, né, do nosso pastor sim, Carlos, da sim. pastora Gilce, que utilizaram essa ferramenta e abençoou a vida de vocês e transformou, fazendo com que vocês, anos depois, além de líderes de ministério, de Casados para Sempre, né, ministrando curso, sendo líder de todo o ministério do Casados, Sim. e agora como líder dos cursos do Ministério da Coordenadores. Família. Coordenadores, né? É um desafio, oh meu Deus, É um desafio, que desafio Simone? muito grande, porque sempre foi tudo com muita oração. O nosso noivado teve a bênção do Senhor, que eu preparei tudo no momento do aniversário dele, mas ele ainda não era convertido no nosso noivado. Eu falei, Senhor, eu não caso com ele se ele não se Mas converter. você já era convertida? Já era, Desde desde meus 94. 14 anos. E Alexandre não. Não. 2008. E você foi instrumento Não. do Fui. Senhor na vida dele. Fui, mas assim, eu fui fiel ao Senhor, porque eu falei, com ele eu não vou casar. Quando aconteceu a situação do noivado inesperada, né, eu falei assim, agora? Mas eu queria casar, eu queria ter o meu relacionamento, a minha família. Olhou o Dr. X, né? Apaixonou-se, né, pelo Tudo Dr. começou X. pela sogra, tudo começou pelo coração da sogra. Cardiologista, tá vendo? Foi tratar a sogra. Foi tratar a sogra e conquistou o coração da filha. O mais interessante é que depois a sogra nunca mais ficou doente. O doutor entrou com algo especial cuidando da sogra. É verdade, cuidou do coração da sogra e da filha, né? Maravilha. Verdade. E graças a Deus a gente está com esse desafio da coordenação de todos os cursos. E a gente fica muito feliz porque a nossa igreja investe em família, né? No resgate de famílias. A gente tem visto aí lares sofrendo, lares abalados, casamentos destruídos, que se perdeu o valor, o princípio da família, né? Do homem e mulher. Eu trabalho em um hospital e hoje em dia está muito complicado isso. As novas denominações que a gente tem que lidar com tudo que vem acontecendo. Sim, sim. Então, é bem difícil. Você se posicionar como cristã, como uma líder. No hospital onde eu trabalho, através do Casa de Fé, graças a Deus eu fiz um grupo de fé que se tornou uma célula e a direção legal. aprovou isso. Então imagina, toda segunda-feira ter aquele horário de um culto, de uma Uau. celebração e um momento de oração, através do Casa de Fé que eu implantei lá no hospital. Top Tivemos na demais. nossa casa Verdade. e implantamos no hospital. Simone, vocês, no caso, estão aqui na igreja há 16 anos, né? Sim. Sim. 16 anos. E aí, vocês começaram a ministrar o Casados logo após ter feito Casados? Já Fizemos foram, a coliderança depois, posteriormente, e abraçamos a obra. Abraçaram a partir dali. Então, quer dizer... De 16 anos de casados, a gente está há 7 anos na coordenação. Mas como líder de casais, vocês assumiram logo, fizeram o líder em treinamento e depois, já foram embora. Sim, Direto. sim. De lá para cá não pararam mais. Não paramos. Até hoje Não servindo. paramos. Servindo. E histórias assim sobrenaturais da gente ver que sempre vale a pena. E como você falou ontem na nossa reunião, esse semestre eu não vou pegar turma. Sempre acontece sempre isso, acontece, né? Hora do trabalho, atendimento, a vida secular, o As cansaço, demandas do as dia a demandas dia, do né? dia a dia. E aí vocês estão aí... Quantas turmas, mais ou menos? Vocês têm noção? Quantas vocês já... Essa nossa agora vai ser a 26ª. Uau! Uau. A gente pensou que a gente tinha umas 10, estava bom, estamos com 26 já, Monique. Vamos correr. Deixa eu fazer uma perguntinha agora para o Alexandre. Qual a sua expectativa agora como coordenador geral dos cursos do Ministério da E aí, Família? Mo? Ai, meu Vamos Deus. lá. A Simone já treina. Não, tranquilo. Assim, gente, eu sou tranquilo, né? Então, eu não me abalo. Ó, tem uma voz no fundo aqui, o nosso pastor tá aqui, tá não sei porquê. Pressão quanto? Ele é pressão? verdadeiramente Eu tranquilo. entendo o seguinte, nada é por acaso. Com certeza Né? não. Se nós voltarmos em 2008, a gente vai entender que eu e Simone éramos despreparados, imaturos. Sim. A gente, infelizmente, teve algumas
consequências não agradáveis nesse início de caminhada. Por quê? A gente queria fazer a obra. Entretanto, o mundo espiritual não estava nem um pouco agradado com aquilo. Então a gente acabou tendo algumas discussões, Batalha espiritual algumas mesmo, né? situações entre a gente que nós não entendíamos. Pô, estamos fazendo o nosso melhor, estamos resgatando e restaurando casamentos. E como é que a gente tem esse problema Embate, na nossa alguns vida embates. pessoal, particular? A gente começou a entender que faltavam algumas coisas. Então a gente tinha na apostila ferramentas para ajudar as pessoas e as ferramentas para nos ajudarem. Então ao longo dessa estrada a gente foi amadurecendo. Depois surgiu o convite para a coordenação do Casados para Sempre. Nós também não sabíamos como seria. Nós fomos amadurecendo também. E hoje eu vejo que essa progressão não é por merecimento, que eu e Simone não somos melhores que ninguém. Sim, Nós apenas fazemos a coisa de uma forma que dedicada, quem conhece a com Simone dedicação. sabe. Extremamente dedicada, organizada. Ela faz tudo o que faz com excelência. Eu tento, confesso, mas eu tenho tranquilidade de dizer que eu não tenho, por conta de tempo, de disponibilidade, tanto tempo para me dedicar quanto a ela. Mas, como somos uma só carne, se ela faz, eu faço. Então, eu sou muito organizado também e devotado nessa obra. Então, quando a gente está agora assumindo essa nova situação, eu estou tranquilo, porque eu sei a esposa que está ao meu lado e sei a forma de excelência com a qual ela serve a Deus. Verdadeiramente uma ajudadora. Não é para homem, não é para liderar ABC, é para Deus. Amém. E Deus nos dá o nosso que fazer. E eu gostei muito que você falou, só um pouquinho, que você falou, é para Deus. Então, é Ele que conduz. É isso aí, Sem é o que eu dúvida. ia completar agora. Esse amor que a gente tem por vidas, por casais, a gente poderia aqui dar N exemplos para vocês de transformações assim, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu aqui na minha sala, na minha casa. A gente faz verdadeiramente a nossa sala um altar, a casa Amém. do Espírito Santo Verdade. de Deus. Seja na célula, porque ainda temos a nossa célula, somos líderes de célula, e seja no Casados para Sempre. Então, assim, Senhor, a minha casa é para te servir. E a gente procura transbordar esse amor, não só para os alunos, e agora principalmente para os líderes, Isso. né? Cuidar desses líderes com amor, com motivação. É tão importante essa questão da motivação espiritual. Você saber que tem alguém te cobrindo em oração, saber que tem alguém intercedendo por vocês. A gente caminha com o Carlos e Gilce há muitos anos, né? Uns 16 anos. 16 E a gente anos. vê esse exemplo de dedicação à obra do Senhor, de dedicação do tempo, essa experiência que ela Nem a passou, do doença testemunho parou dela. ela. Exatamente. Nem a doença. Isso motiva. Então, assim, Senhor, não dá como parar, não tem como parar. Na Né? verdade, Porque quando Deus é nós olhamos maravilhoso. esses testemunhos, a gente fala assim, por que eu vou parar? Exatamente. Não é Não isso? tem como parar. Não tem como parar. E Euclides, você falou uma coisa muito interessante. Todo semestre que a gente quer dar um tempo, assim, o segundo semestre, festa, Natal, não vamos parar. Mas quando acontece um testemunho assim tão impactante, a gente olha um para o outro e fala, não tem como a gente parar. Sim. Olha, se a gente não tivesse pego uma turma nesse semestre, olha o que a gente teria perdido e não teria acontecido. Deus iria usar outra pessoa? Sem sombra de dúvidas. Deus vai usar, Ele é poderoso para isso. Mas, quando a gente se coloca disponível para essa obra maravilhosa, essa obra que abençoa, resgata famílias, e que a gente vê esse resultado tão poderoso, é gratificante O Alexandre demais. falou uma coisa muito interessante aqui, Simone, é que ele não se vê melhor que ninguém, vocês não se veem Sim, assim. sim. Ele exaltou aquilo que ele tem, né, como você como uma ajudadora, aquela que está sempre, né, como Deus colocou a mulher como uma ajudadora, uma auxiliadora. Ele vê que a sua importância dentro do ministério como uma sua carne. Sim. Mas ele falou algo que para mim foi muito importante. Ele não se sente melhor que ninguém, vocês não se sentem. Não. Veja que é algo progressivo, preparado por Deus, que viu que você, lá no início, quando vocês começaram a ministrar, tiveram muitas demandas e coisas que vocês não entendiam, porque é no âmbito Sim, espiritual, porque a nossa sim. luta não é contra carne e sangue, é Sim. contra Por principados. isso a contra importância estados. desse Eu acho apoio. maligno. Por isso a E importância esse desse apoio, essa apoio. cobertura Exatamente. espiritual, ela é muito Exatamente. importante. E nós vamos vendo que é uma progressão e Deus é que vai nos preparando. Nós temos os nossos líderes, que nós nos espelhamos, Sim. e aí o Senhor vai preparando. A gente vê que é o Senhor que vai preparando o caminho, é o Senhor que vai nos direcionando e vai nos colocando em lugares que a gente jamais imaginou chegar. Por exemplo, Exatamente. nós jamais imaginamos estar sentados apresentando um podcast. Que legal. Quantas outras Muito legal, pessoas têm né? capacitadas para Sim. isso? Por que nós? Não sei. Porque foi o Senhor quem escolheu. Eis-nos aqui. Eis-me E aqui. aí, quando nós colocamos o eis-me aqui, a gente está pronto para cumprir a obra, o chamado. Então, a gente está pronto para aprender o tempo todo, porque a gente erra o tempo todo. E a gente procura
cada dia ser melhor do que o anterior. Acertar. Porque a gente vai aprendendo no caminho. E é muito legal vocês falarem sobre isso, porque as pessoas olham assim, o Alexandre, esse cara extrovertido, brincalhão, a Simone que é falante, mas ninguém conhece o Alexandre de verdade e a Simone de verdade. O que eles passaram para estarem aqui à frente de uma coordenação hoje? Estiveram à frente de uma liderança de Casados para Sempre. Uma coordenação. Imagina quanta demanda os coordenadores do Casados sofrem hoje como coordenadores dos cursos do Ministério da Família. Mais ainda. Né? Mais ainda. As demandas são muito grandes, os ataques do inimigo são grandes. Mas como nós temos líderes que nos cobrem de oração. Sim. Nós temos um grupo hoje de intercessão no ministério, que isso é muito importante. Estou falando isso, Alexandre, também porque uma vez eu falei, né, hoje estou como coordenador junto com o Jário, nós estamos como coordenadores. Exatamente. E uma vez eu falei, Jário, você tem noção de quantas pessoas a gente pastoreia indiretamente? É muito forte isso. Aí imagina, 45 turmas de homens, uma média aí de 8 homens por turmas. Aí você multiplica isso. Quantas famílias? Uma média de 300 famílias. Quantas pessoas dentro de cada família? Uma média de quê? 3 pessoas por família. São 900 pessoas a 1.000 pessoas por semestre que a gente pastoreia indiretamente. Então, a gente está orando por essas pessoas e nós também temos essa cobertura espiritual. Sim. E isso é importante. E está crescendo, né? Está crescendo. E vocês como... Essa multidão de homens, de mulheres, olha quantas mulheres, quanta turma de mulheres. Vocês como coordenadores do Casados, vocês têm essa noção, dessa dimensão de um curso específico, quantos por semestre, quantas famílias são alcançadas. Agora vocês vão ter mais ainda a noção, dimensão de quantas famílias são alcançadas esse panorama, em todos os cursos. Em todos os cursos. São, como a gente estava conversando com a Gil, são 29 cursos. Cara, 29? Eu imagino a tua meio que aquela gelada de... É verdade. Caramba! Curso para mulheres, curso para mulher, curso para homem, casados para homem, de finanças e curso. Caramba, curso. Fala, cara, é algo assim, chega a ser surreal, ninguém consegue acreditar. Pastor Carlos está falando que é uma média aí de 3.000 pessoas por ano. Sim. Gente, 3.000 pessoas. Muitas das vezes a gente fala 3.000 pessoas como se a gente fala assim, tinha 30 pessoas quando começou a igreja lá atrás, com o pastor Josué. Não, são 3.000. Aquela primeira turma de Casados para Sempre, que eram 6 casais, e virou o que virou, multiplicou. Isso é tão sério que, como eu falei na reunião ontem, a nossa reunião, aquele momento ali da divisão das inscrições dos casais é um momento profético para a nossa vida, que a gente ora, a gente clama em cima daqueles nomes antes de distribuir esses casais. E a gente pede, Senhor, que seja a tua vontade, que seja a tua direção dividindo esses casais, cada um para lar e família e líder para onde o Senhor quiser que seja direcionado. E a gente vê frutos disso tudo, né? De quantas maravilhas o Senhor opera. Algo muito interessante que a gente... acontece com a gente nas nossas turmas, né? Um médico liderando casados, o que é isso? Como assim? Acontece. Chega a ser algo inacreditável. Você acredita que muitos dos casais que não são convertidos ou que não frequentam a igreja, muitas esposas conseguem convencer o marido por conta disso? Sim. Não para vangloriar nada disso, mas aqui na cabeça deles, médico é totalmente racional, não tem fé. Né? Exatamente. Cético. Exatamente. E quando vê aquela pessoa ali que, sabe, é o servo do Senhor, que aqui eu sou pó e cinza, e é o Espírito Santo que usa e que faz a obra, né? Eu vejo, Simone, com isso que você está falando, a multiforme graça de Deus. Amém. Porque a multiforme graça de Deus é assim, eu me questionei logo na minha conversão. Por que tem tantas igrejas, igrejinhas? Nós temos nosso testemunho, nós íamos para Campo Grande fazer Casados para Sempre. Batizei na Assembleia. Nós íamos na Maranata, congregávamos numa Assembleia na Barra da Tijuca, fizemos o curso em Campo Grande, e nesse trajeto de Barra para Campo Grande eram muitas igrejinhas. E um dia tanta igreja, mas que tanta igreja. Aí o Senhor falou um dia no meu coração, isso é a minha multiforme graça. Isso aí. E eu assim, Cada me um tem seu convertendo. estilo. Então, as igrejas estão aí, não importa a denominação, Isso multiforme aí, graça de isso Deus. aí. Não importa se seja um doutor ou se seja um auxiliar de serviços gerais. Multiforme graça de Deus. Ele quer usar todos nós. Jesus fez isso. Jesus chamou pessoas distintas, diversas. Tinha um doutor, tinha um pescador, tinha um médico, Lucas era um médico. E aí Jesus nos ensinou assim. E eu estava falando, né? A Simone até comentou aqui nos bastidores sobre os vídeos que eu faço, né? Estava falando sobre o livro do Tiago Brunet que eu tenho lido, faço uma resenha do especialista em pessoas. Jesus tinha 3 esferas de amigos. Ele tinha os amigos estratégicos, que eram os 500 que andavam com ele, estavam à volta vendo milagres, prodígios e maravilhas. Foi muito legal eram essa os palavra. 12
que andavam com Com ele, os ele. discípulos, que eram os necessários, e os 3 mais chegados, que eram os íntimos, Pedro, Tiago e João. Isso aí. E assim é nessa esfera que a gente está. E Deus vai preparando, vai capacitando, Simone. Você, o Alexandre, eu, a Monique, como fez com o pastor Carlos, a Sim, Gilce, sim. e com os outros todos os demais que são líderes. E sabe o que eu acho assim, interessante? É que a gente tem muito suporte na nossa igreja. Sim. Muito. Que assim, eles têm a visão e eles abraçam a nossa visão. E a gente ainda tem outra ferramenta que é muito importante, que são as células. Sim. Porque termina o curso, e aí? Como que vai ficar esse pessoal? Agora, Exatamente, uma quinta semana. exatamente. Como fica a décima Isso aí, quinta isso é semana? importante. E todo mundo quer isso ficar aí. onde? Na cela do... Vai continuar? Acabou? Por que vai acabar? Não pode acabar, não pode acabar. A gente logo no início, por Que eu vou volta da fazer agora? terceira, quarta turma, o pessoal falava, gente, acabou. Conta só de vocês, lembra isso? Sempre. Que é todo muito mundo para a legal. célula, né? É muito Exato. legal. Para nossa isso. célula, quando a gente termina É. e tal. Aí começa aquela questão da distância, eles vão começando, vão procurar um Porque lugar mais perto de casa. É maravilhoso tal. esse multiplicar da unção sobrenatural do Espírito Santo. Lembra, a Gilce falou isso ontem na nossa reunião. Vocês estão recebendo uma unção do Espírito Santo para transbordar sobre tantas outras vidas, tantas outras famílias. Isso é muito lindo de Jesus. Isso é essa legal. maravilha Isso do é muito Espírito importante Santo. você falar que, quando ela tocou nisso, na questão de o transbordar do Espírito Santo, porque é o Senhor que faz. Sim. Não somos nós. Não. Nós só somos instrumentos. Isso aí. Assim, por exemplo, Alexandre é médico, ele entende que ele é um instrumento. Sim. Perfeito. Ele é um doutor que Deus capacitou Sim. na área da medicina. Hoje ele também é um instrumento espiritual. E o Euclid é bem interessante assim. Conta aquele testemunho do paciente na época do Covid, é bem tá. bacana. Nosso pastor, Alexandre é tranquilo, né? E conhecido como frio, durão. Pela primeira não, vez. não sou durão, eu Não, sou assim, mais tranquilo. tranquilo, tá? Tranquilo, tá bom, tranquilo. E foi uma época muito difícil, né? Eu costumo dizer que nós Ninguém somos a sabia geração o que era. é, que- Sobrevivemos. Com a certeza que nós vencemos tínhamos a dali. geração que sobreviveu ao Covid, né? E esse aqui trabalhou, o consultório era fechado, todo mundo saiu no hospital. Ele entrava sexta-feira no plantão, à noite. 19 horas, e saía no domingo às 7 horas da manhã. Então, foram várias experiências, mas teve uma que eu vi Alexandre chegar assim, muito comovido, dele contar com os olhos cheios de lágrimas. Conta você. A história foi o seguinte: plantão de Covid, né? Plantão com 10 médicos na equipe, 10 CTIs, com 10 pacientes em cada CTI. E uma equipe muito boa que eu trabalhei, onde todos se ajudavam. Então, qualquer dificuldade com papelada, punção, intubação, mobilizar paciente, aquele apoio quando infelizmente tinha uma perda, a equipe se ajudava. E eu sempre me disponibilizei com esse meu jeito, eu dar a notícia, infelizmente, da perda de um Doente, paciente. querido. Porque outros colegas não têm talvez uma visão espiritual como eu tenho, então eu sempre buscava acalentar, acolher e tentar amenizar a dor daquele momento. E teve uma situação especial que ocorreu no CT de uma outra colega, e sempre que a gente optava pela necessidade de entubar uma paciente, a recomendação era ter 2 médicos. Um, que era o titular, que ia entubar, e o segundo para auxiliar, ou na impossibilidade do primeiro conseguir fazer a tentativa. E esse paciente, Adriano, morador de Caxias, ele estava saturando muito mal, desconforto respiratório, muita falta de ar. Nossa, E a foi gente falou, forte. olha, nós temos que entubar você, porque você daqui a pouco está evoluindo com uma fadiga respiratória e isso pode ocasionar um problema muito sério para você. Então, vamos entubá-lo para deixar esse conforto e a gente vai depois ver, dependendo da sua progressão, qual será a conduta futura, ok? Ok. Preparou tudo, paramentou, vamos entubar. Esse cara fala assim, gente, não me entuba não, eu estou vendo o Espírito Santo me curar. Olha isso. Forte, O sangue né? desse cara estava preto igual a Coca-Cola. Uau. E geralmente tem que ser vermelho, rubi. E não tem Não como. existe isso, a né? sua No meio médico, ninguém vai gasometria, ouvir um paciente a sua falar isso. gasometria não está legal, a sua gasometria está deficiente, a gente não tem como permitir isso. Não me entuba. Eu olhei para a colega e falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra gasometria, já que ele está falando isso. Essa menina foi criada no Evangelho também, mas não estava nos caminhos. E, ok, convenci, outra gasometria. Aí fez outra gasometria.
veio vermelho, igual rubi. Uau! E o cara Demais. respirando Chega a me arrepiar até melhor. hoje, que ele chegou muito impactado com esse testemunho. E aí eu falei, não é possível. O que é isso? Tá diferente. Aí nisso veio um outro colega de um outro CTI, tá acontecendo. E aí, o que houve? Eu, não, a situação é essa. Ele, pede outra, pede a terceira. A terceira. E nisso o cara respirando com Recuperando. conforto, tranquilo e sereno, tipo, eu vi Eu tô... Ação do Espírito Santo, ação do Espírito Santo. O cara totalmente Santo convicto que foi me curar. É. Tranquilo. E a gasometria é um procedimento, um exame que dói muito a punção. E o cara tranquilo, fez a terceira gasometria, Cara, sem reclamar. vermelhinho de novo. Aí nos entreolhamos, falei, bom, mediante isso e o resultado, né, da gasometria que melhorou absurdamente, Não. Não vamos entubar. entubar Necessidade. você, ok? Aí aquela coisa, assim, todo mundo se entreolhando, sem entender muito, A e eu já fui responsabilidade logo, sobre ele. gente, o cara falou que o Espírito Santo curou, vamos discutir. Tava eu, essa outra colega e esse outro amigo, que se converteu recentemente agora e está na Novos Olha. Começos do Primeiro Amor. É. E acabou. Ok, não entubou, plantão. Semana seguinte, volto eu. Fui fazer a ronda e fui dar alta para alguns pacientes. Eu olhei e falei, cara, você é o Adriano, não é? Só que o paciente, quando Olha, se ele está estiver assistindo. num né? ambiente CTI, cabelo um pouco desgrenhado, barba por fazer, então um aspecto. Todo desgaste, Quando né? eu fui dar alta pro cara, o cara cabelo cortadinho, barba feita, eu, cara, você é aquele cara, não é ele? Sou eu sim, doutor. Eu vou dar testemunho na minha igreja do que Olha aconteceu que aquele lindo dia. isso. Olha. Demais, Eu falei, né? cara, eu vou te Aqui. dar alta aqui feliz da vida, você fica Olha tranquilo, isso. porque você tá curado, cara, vai pra tua casa e vai seguir tua Cara, vida. que testemunho. Você vai fazer igual aquele gadareno, você vai falar lá pro teu povo e pras pessoas o milagre que Deus fez na tua internação nesse hospital. Cara, que demais A isso. gente não Maravilhoso. entende, mas Muito demais, Maravilhoso. né? isso Demais. com certeza está edificando alguém desde aquele período até os dias de hoje, Sim, como a mim. Mas isso tudo tem um preço também, que é importante nós sermos o que nós somos com Deus e para Deus e por Deus em todo lugar. É. Seja no vizinho, seja no trabalho. que é uma porque palavra- essa palavra dele foi aceita numa equipe, por quê? Porque ele O Alexandre tem testemunho. Porque ele sempre se comportamento. posicionou Sempre. Isso aí. como um cristão. Sempre. Isso aí. Nunca usou a máscara do Isso tem doutor toda a e a diferença. máscara do Muito cristão. A palavra Engraçado. dele pesou, Olha, entendeu? No início do plantão, a gente conhecendo as pessoas e tal, quem é quem, era impressionante. Nos reuníamos, às vezes, para almoçar ou algum tipo de discussão, para debater caso, e sempre tem aqueles amigos que, né, têm um linguagem um pouquinho diferente do nosso. E eu falo assim, Os adjetivos. realmente está bem difícil essa situação. Esse paciente é um paciente muito grave, né? Realmente. Se tivesse, como é que aquele pi era? Pi, 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 É. pi, Com o pi. tempo, sim. essas pessoas começaram Sim. a... olha, difícil, né, Xande? Difícil, é grave, difícil, tá tranquilo. A coisa foi mudando, mas sem nada de impor nem constranger ninguém. Apenas fazendo o que eles têm que fazer. Tem uma passagem, né, se eu não me engano, em Efésios, que o apóstolo Paulo está falando ao povo de Éfesos sobre que nós somos cartas lidas. Fala sobre isso. Então, as cartas lidas, por quê? Porque é isso, o que você vivenciou, Não o que você fala, o que você o vive. que você vive. isso Então, aí. o seu posicionamento, o seu linguajar começou a constranger as pessoas de se portarem diferente. Exatamente. Então, as pessoas começaram a te olhar diferente. E quando você deu a sua opinião médica, mas é claro que direcionado pelo Espírito Santo, Sem dúvida. Sim. eles E respeitaram. que responsabilidade, E né? que responsabilidade. E que responsabilidade confiar Né? nisso. Foi bom demais, bom demais. Mas, Simone, bom, esses desafios que vocês estão enfrentando agora, novos, creio que foi preparado pelo Senhor. Amém. Amém. Foi isso Eu que a gente creio falou. A que foi gente orou preparado para pelo receber Senhor. isso. A gente orou. Eu gostei muito quando você disse que vocês fazem a seguinte forma: oramos para que o Senhor direcione cada casal, cada pessoa para a turma que o Senhor quer que eles estejam. Amém. Porque isso faz toda a diferença. Amém. Porque, como eu disse, que a multiforme graça de Deus, eles vão colocar as pessoas que precisam estar na turma do Alexandre e da Simone. É verdade. As pessoas que precisam estar na turma do Verdade. Wilkley e da Monique, do pastor Carlos e da Chilce, e de todos os demais líderes. O Espírito Santo é quem vai direcionar. Não, eu vou botar isso aqui na minha turma porque eu conheço mais ou Sim, menos, e o sim. fulano, o ciclano eu vou direcionar para ali. Sabe, o jeitinho do Isso. homem é como se entro num avião.
Tô lá, o piloto tá pilotando. Sai daí, piloto, deixa eu pilotar que tu não sabe nada? Como assim? Não é o Espírito Santo que conduz a nossa vida? Não é isso? Antes de nós virmos para cá, eu tive uma desistência de uma turma e eu fui pegar lá a planilha para ver a fila de espera. Eu falei, vou colocar esse aqui que já está um tempão, fez a inscrição lá no início. Já encaixei na turma, já está tudo certo. 1 hora depois me liga um casal de líderes também, amigos nossos. Amiga, por favor, estou com um casal que está muito preocupado, ninguém entrou em contato com eles ainda, eles fizeram inscrição. Eu falei assim, eu acabei de encaixá-los numa turma, eles estavam na fila de espera. Uau! E um casal, por motivo de viagem de trabalho, vai ter que teve que desistir, não vai poder participar da turma, e ele já está, pode deixar que o casal... Quer dizer, olha como é que é isso, né? Como é que funciona Deus vai isso dando no a mundo direção, espiritual, porque né? eu tinha falado no outro episódio aqui, na verdade, as coisas são conectadas porque nós servirmos ao mesmo Espírito. Isso. Ao mesmo Espírito. E o Espírito, Isso. ele vai nos direcionando. O Espírito de Deus faz assim conosco. O Espírito Santo vem, né? E vai nos direcionando assim. Isso aí. E quando ele quer falar algo, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Você assiste a pregação do pastor Josué, ouve um podcast e tudo você se ouve encaixa, tudo uma se lição encaixa. e fala assim, rapaz, essa semana tá falando a mesma coisa. O Espírito Santo. É isso aí. E a gente, às vezes a gente, com licença da palavra, a gente é meio burrinho espiritualmente, a gente é meio lesado, né? Como diz um Zezinho da vida aí, como diz o pastor Josué, que eu não vou falar o que ele fala. É um Zé Mané mesmo? Ele fala assim, aí o Espírito Santo fala, rapaz, assim? sou eu que estou falando Não, com você, meu assim. filho. Tem que ter essa Minha sensibilidade, filha, né? Sou eu assim, que quero falar. quantas vezes eu terei que repetir para você a mesma mensagem para você entender, meu filho? É verdade. A gente está chegando ao final, né, aqui do nosso podcast. Muito bom. Mas é muito bom Passou receber rápido, vocês aqui. Passa rápido, né? Passa rápido. E porque assim, quando as coisas são de Deus, elas são feitas bem naturais. E a gente vai falando e tem muito assunto. Até mesmo porque a gente acaba convivendo mais vezes Sim. pelo ministério e tudo mais. Mas quando a gente entra nos assuntos que nós vivenciamos, é muito natural. Então a ideia do podcast é esse bate-papo. Exatamente. Então assim, foi muito bom receber vocês aqui. E vocês estão de parabéns. E ouvir, né, esse testemunho de vocês como casal, né? Porque nós conhecemos o Alexandre e a Simone líderes. Mas não Alexandre e Simone, o testemunho do que o Senhor fez na vida deles através do Casados para Sempre. Sim. Nós conhecemos o Alexandre e Simone, coordenadores do Ministério Casados para Sempre. É verdade. Nós agora conhecemos o Alexandre e Simone, que são os coordenadores dos cursos do Ministério da Família. Mas também estamos conhecendo o Alexandre e Simone, servos do Senhor, Amém. obedientes ao Senhor, Amém. dando um testemunho desse aqui. E o Alexandre, que é um homem, trabalha com a medicina, que Deus o capacitou, trabalha com o coração Amém. de pessoas, mas o Espírito Santo capacitou para trabalhar com o coração diretamente do Senhor, está Amém. conectado diretamente. E a gente vê o Alexandre como um doutor, baixar a guarda dele, tirar a inteligência dele, deixar a sabedoria do Senhor tomar conta dele e falar, vamos pegar mais um exame? Para a gente testificar isso aqui? O paciente está falando. Cara, isso é lindo. Isso marcou a nossa isso vida, marca. né? Marcou a nossa E foi vida. muito legal vocês terem compartilhado conosco isso aqui, com os nossos telespectadores. Queria muito agradecer vocês. Vocês fazem um convite aí o pessoal para se inscrever nos cursos. Olha para aquela câmera ali, fala com eles, faz o convite. Mas tem inscrição ainda? Tem, Júlio. Tem. Sempre a gente Chama a galera. consegue. Não, Consegue. não, isso aí é certo, porque no curso de abertura. No culto de sempre abertura tem sempre gente aparece, querendo. sempre aparece. Em E cima Deus da hora, move, né? Os Deus atrasadinhos. move. Sempre Acontece tem. umas Deus desistências. Deus move. E daqui a pouco temos novos cursos aí, que eu fiquei sabendo pelos Olha aí, a mãe já bastidores. contando já o segredo. Mas para vocês que estão nos assistindo, não deixe de investir na sua família, na sua casa, no seu casamento. Você, mulher, noiva, que precisa de um aconselhamento na vida financeira, conjugal, com mulher, meninas, né? Aquele momento de meninas é tão Sim. importante. Faça parte desse grupo da família, procure um curso. No site tem as informações. No nosso Instagram, né? O Instagram do Ministério da Família, IBA. É muito importante a gente estar no caminho do Senhor, fazer a obra do Senhor e deixar que Ele opere maravilhas na nossa vida. E Ele quer operar maravilhas na Convidar sua também vida. para os mini congressos, né? Teremos aí vai Sim, ser três nesse mini ano, né? mini Teremos um congressos. agora dia 24 de março, Exatamente. esse mini congresso que vai ser top demais. Inclusive teremos um especialista aqui, não me recordo o nome dele, mas da UDF, direto da UDF, ele vai vir Calma aqui aí, para... olha só, tá falando ali, A voz vai o ponto da pastora. Dinarte Barradas, direto da UDF, ele é o diretor-geral do Paternidade Bíblica e vai estar falando sobre esses cursos da UDF, que é da Paternidade Bíblica. Tem um curso que é especial, que eu creio que vai abençoar famílias
de imagens que são para famílias Amém. Atípicas, né? Amém. Que é um convite para voar. Que Fica coisa aí mais linda, lindo, né? esse curso Muita é lindo. coisa, É muito amor, né? Muito. Muito A nossa amor. igreja oferece muita coisa, E né? assim, muito obrigado por vocês terem vindo. A gente que agradece o Muito, convite, muito, a muito obrigado oportunidade. mesmo. É um prazer servir com vocês. É um prazer a gente estar servindo nesse Amém. ministério Somos uma tão lindo. família. Eu falo que nós somos uma verdade. família, Nós somos uma né? família e Era a queremos... família Casados para Sempre, agora é a família de todos os cursos. Isso aí. Estamos aí para continuar servindo juntos e o que vocês precisarem pode contar conosco. Amém. Muito obrigado. Muito obrigada. Tá? Deus continue Alexandre abençoando quer fazer alguma vocês e consideração? capacitando. Eu quero falar que Aí, ó. é muito bom estarmos aqui servindo a Deus. Amém. O nome não importa, basta a gente ter o entendimento de que somos servos Amém. e queremos servir a obra de Amém. Deus. Amém. A forma que ele vai fazer, o nome que ele vai dar, não importa. Basta você ter a disponibilidade para servir. A gente se encontra aqui na IBA. Família Atitude, muito obrigado. Fica o convite aí. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Ministério da Família IBA, @Ministério da Família IBA, tá lá. Tem o @Casados para Sempre, tem o Hombridade, tem o das Mulheres, vocês podem buscar. Mas o @Ministério da Família IBA, se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá, você vai ser respondido, tirado as suas dúvidas. Entra no nosso site, tem os cursos do Ministério. Vai ser um prazer poder recebê-los na nossa igreja. Fica o convite para vocês, 24 de março, nosso mini congresso aqui especial. Um beijo para vocês no coração, desejamos para vocês saúde, paz e prosperidade. Amém.